Bom, dando continuidade aí à nossa aula, agora a gente vai falar sobre a psicologia científica, né? Até então eu creio que a gente já compreendeu, né, o que é a psicologia do senso comum, né? Que são tidas como as tradições, os mitos, né? Questões que são levadas como verdade por um determinado grupo, né? E a gente acaba não tendo nenhum tipo de comprovação científica. Então, quando a gente fala da psicologia científica, é porque a coisa começa a mudar de figura, ou seja, a psicologia ela vai começar a ser, de certa forma, comprovada, né? E a partir de então ela deixa de ser a psicologia do senso comum e se torna uma ciência, porque começa então a ter aí comprovação, né, de fatos que até então eram tidos como algo subjetivo, ok? Ele começa dizendo aqui que o berço da psicologia foi na Alemanha, né, no final do século passado. Porém, ela começa a se desenvolver de fato, de verdade, nos Estados Unidos, tá? Lá na página 5, ele vai dizer, né, que alguns estudiosos e alguns pesquisadores vão começar a restabelecer novos padrões de produção do conhecimento, né, no sentido científico. E aí ele nos propõe aqui 4 desses itens, que seriam, então, o primeiro, a delimitação do objeto de estudo, né? Então, o que é delimitar? É determinar, né? Dizer que tipo de conhecimento eu vou estar ali pesquisando, né? Para que haja essa comprovação. E aí ele coloca o comportamento humano, porque, na verdade, a psicologia ela vem sempre buscando as questões relacionadas às manifestações humanas, né? E dentre elas, os sentimentos, as emoções e automaticamente a questão comportamental. A vida psíquica, né? Que nada mais é a questão das estruturas mentais, de como esse indivíduo se enxerga, de como ele lida consigo mesmo e com o outro, o controle da sua psique, né? Que eu já falei com vocês que a gente vai mais lá para frente aprofundar melhor esse conhecimento. E a questão da consciência, né? Quando a gente fala de consciência, é importante a gente compreender que a consciência nada mais é do que quando a gente se tem o sentido ou percepção de entender o que possui moralmente a questão do certo e do errado, né? E isso é uma questão muito individual. Às vezes, o que é certo para mim não é certo para você, né? O que é moral para mim não é moral para você, mas que a gente precisa ter essa consciência, né? Do certo e do errado. Então, nesse momento aqui, dessas teorias das quais estão sendo abordadas, assim, a priori, a gente está falando muito dessa questão ainda de consciência, de psique. Quando a gente for falar de psicanálise, a gente vai observar que Freud ele vai na contramão disso tudo, né? Ele sai da questão da subjetividade, vamos assim dizer, e ele é aquele que começa a questionar a questão do inconsciente, tá? A gente vai compreender isso melhor mais um pouco à frente. No número 2, né, ainda com relação à produção do conhecimento na psicologia científica, ele vai falar sobre a delimitação do campo de estudos, né, separando os dos demais áreas do saber, inclusive da questão da fisiologia. E no número 3, ele fala da sistematização de métodos de estudo, ou seja, quando a gente organiza, né? Quais são os métodos, quais são os caminhos, né? Que a gente vai fazer para poder levar a comprovação desse conhecimento. E no número 4, ele fala sobre a formulação de teorias que compõem o consistente escopo deste ramo de conhecimento, né? Então, a gente vai perceber que a partir de então, a gente vai começar a falar sobre algumas teorias, tá?
e algumas escolas da psicologia. Ele vai dizer também que essas teorias devem obedecer a critérios básicos da metodologia científica, ou seja, deve buscar a questão da neutralidade do conhecimento científico. Quando a gente fala isso, assim, porque, em geral, toda essa questão de observação, de pesquisa, elas se darão através da observação do comportamento do indivíduo, né? Seja animais, que a gente quando a gente fala, né, melhor dizendo, sobre a questão da psicologia científica, é porque serão realizados ali experiências, né, experimentos laboratoriais mesmo, para comprovação, como a gente vai ver em Skinner, né, quando ele faz aquele experimento com o ratinho, levando ele a ter um determinado comportamento, que a gente chama também de teoria de estímulos e resposta, né? E ele fala dessa questão da neutralidade, ou seja, é quando eu consigo me isentar de todas as minhas crenças, de todos os meus valores, de tudo aquilo que me é passado, né, e olhar para a coisa de fato, de verdade, conforme ela é, né? Eu preciso ter aí a questão da neutralidade. Às vezes vocês sempre perguntam, professora, por que a gente, enquanto educadora, a gente precisa ter aí essa questão de posicionamento de neutralidade? A gente não pode ficar aí levantando bandeiras, né, acerca de determinados posicionamentos, porque nós somos muito, como é que eu vou dizer? Nós somos uma referência muito grande, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. A mesma coisa quando você vai analisar alguma coisa. Tanto é que quando você vai procurar uma psicoterapia, por exemplo, em geral, por ética profissional, você não vai procurar uma pessoa da sua família, um conhecido. Por quê? Porque um amigo. Porque muitas das vezes, né, o olhar dele sobre você é carregado, né, de percepções das quais ele, como seu amigo, tem acerca de você. Então, vamos assim dizer que não teria uma certa neutralidade, né, porque a gente acaba envolvendo o nosso emocional, esse nosso olhar, né, e é necessário que se tenha a questão aí da neutralidade. E aí, mais à frente, ele vai dizer que, por conta disso, né, justamente por esses dados serem passíveis de comprovação, o conhecimento deve ser cumulativo e servir de ponto de partida para outros experimentos e pesquisas na área. Aí eu falei, mas ele reitera a fala dizendo que os pioneiros da psicologia procuraram, dentro das possibilidades, atingirem tais critérios e formular teorias. E esses conhecimentos, eles foram produzidos inicialmente caracterizando-se muito mais como postura metodológica que norteava a pesquisa e a construção teórica. Embora a psicologia científica tenha nascido na Alemanha e nos Estados Unidos, é nos Estados Unidos que ela encontra campo para um rápido crescimento, tá? E assim surgem as primeiras abordagens, ou o que a gente chama de escolas da psicologia, as quais deram origem a inúmeras teorias, né? E a gente vai falar e vai abordar sobre alguma delas. Essas abordagens que a gente vai falar é sobre o estruturalismo, o funcionalismo e o associacionismo, ok? Eu tô com um vídeo aqui de 9 minutinhos, mas eu acho que a gente consegue falar aqui sobre cada uma delas bem rapidinho, né? Então, vamos lá. Vamos começar lá na página 6, tá, gente? Tô um pouco cegueta. Lá na página 6, ele começa falando sobre a escola estruturalista de Eduardo, tá? Tishner. Eu não sou muito boa na questão do inglês, não, tá? Sou professora de português. E ele vai trabalhar justamente a questão das estruturas, né? E essa abordagem desenvolvida por ele nada mais é do que uma compreensão da consciência em seus aspectos culturais. Então, novamente, voltando a falar sobre a questão da consciência, né? De moralmente do que é certo, do que é errado.
E ele vai falar justamente sobre as estruturas do sistema nervoso central. E é importante ressaltar que nessa abordagem há uma prevalência por uso do método da observação para a construção do conhecimento em psicologia, o qual seria acessível a partir da experimentação e investigação em laboratórios. Então, a gente vai observar, né, que a escola estruturalista ela vai justamente trabalhar com essa questão das estruturas do pensamento, né? Porém, todavia, né, um pouco mais à frente, vai entrar aí a escola funcionalista de William James. E, na verdade, essa abordagem ela foi criada nos Estados Unidos, né? E foi marcada pelo pragmatismo, né? Então, assim, o pragmatismo, pela questão e leitura da filosofia, nada mais é do que uma corrente de ideias, né? Que vai pregar sobre a validade de dons, tá? Vamos assim dizer. Já olhando para a coisa, né, de fundo psicológico, pragmatismo nada mais é de quando nós somos práticos, objetivos e diretos, tá? Então vamos falar sobre o que ele explica aí pra gente. Essa abordagem, ela criticava obviamente o estruturalismo, por isso que inicialmente a gente falou que basicamente uma exclui a outra, né? E ela buscava construir um saber em relação ao comportamento humano, sendo resumidamente ilustrada nas questões do que fazem os homens, né? E por que o fazem? Com essa abordagem, os teóricos eles pretendiam compreender a utilidade dos processos mentais para o organismo. E esses teóricos dos funcionalistas, eles tinham a consciência e essa dinâmica de funcionamento como foco dos estudos, por considerar que o homem usa a consciência para se adaptar ao meio, né? Então, assim, isso é interessante porque na nossa vida é justamente assim. Às vezes você está numa situação que você muitas das vezes não gostaria de estar, né? Mas por questões de consciência, a gente até citou alguns exemplos relacionados até o próprio trabalho. Às vezes você está numa determinada empresa, você não está feliz ali, você não está bem ali, mas você tem a consciência de que você precisa, você tem contas a pagar, e por conta disso a gente acaba se adaptando, né? Por um determinado momento eu preciso estar aqui, então por consciência, né, de tudo que eu tenho de compromisso para fazer, você acaba se adaptando, né? Não é que você vai se acomodar, não é que você, né, vai buscar outros caminhos, mas por um momento a gente acaba realmente se adaptando. A questão da escola associacionista de Edwards, ela foi a primeira teoria que vai tratar da questão da aprendizagem, tá? A gente depois vai falar da teoria cognitivista, né, de Jean Piaget, mas essa é a primeira vez que vai se falar da questão ligada à aprendizagem. E aí ele diz o seguinte, é uma concepção da aprendizagem como sendo resultado de um processo de associação de ideias. E aí que vem, né, a terminologia associacionista. É quase um trava-língua, né? E diz que nesse processo de evolução elas se tornam gradualmente mais complexas. Então a gente entende que a gente muitas das vezes tem um conhecimento que a gente chama de conhecimento prévio e que esse conhecimento ele vai sendo ampliado, né, à medida que a gente vai absorvendo novos conhecimentos, ou seja, os conhecimentos eles vão gradativamente sendo aprofundados, acentuados. Nesse sentido, a aprendizagem de um conteúdo complexo ocorreria por associação com outras ideias já aprendidas e que já estivessem envolvidas ou ligadas ao conteúdo em questão, né? Então, é justamente de você já ter na sua estrutura mental. A gente falou disso quando a gente falou da aprendizagem significativa, né?
O indivíduo ele já tem aquilo na sua estrutura mental, mas à medida que a gente vai trocando, a gente vai experimentando, né? Esse conhecimento, ele gradativamente vai tomando uma maior proporção, ok? Bom, gente, deixem lá as dúvidas de vocês na plataforma, registrem, tá? Participem, porque é muito importante, tá bom? Eu volto agora para a gente, né, finalizar a aula de hoje falando sobre as principais teorias da psicologia no século XX, tá bom? Beijo, beijo e até logo!